Bom, gente, eu vou apresentar para vocês uma forma para que vocês possam ter isso nas mãos. Tá? Não vou mostrar geometricamente. Então, fiquem atentos, tá? Para que vocês possam, tá? Colocar um esquema, né, mental de memorização. Tá? Podia mostrar caso a caso, mas eu vou rapidamente, né, dar uma dica aqui. Então, olha só. Já até coloquei os resultados, para que você possa ver. Existe aqui, ó, esse A, eu vou colocar o A aqui, o A pertence a qualquer quadrante, tá? Então, necessariamente, o A, ele não está no primeiro quadrante. Ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Isso também é mostrado, mas não vou aqui mostrar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nos nossos casos, o A vai estar sempre no primeiro quadrante aqui para que a gente possa raciocinar. Mas volto a dizer, o A pode ser 30, o A pode ser 120, o A pode ser 300, enfim, o A pode estar nos outros quadrantes, né? Só no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto, né? Uma volta de 360 graus. Então, quando eu tenho esses três casos aqui, ó, que é sempre 180 menos o A e 180 mais A. Mas aí você pode, tanto para o cosseno quanto para o seno. Cosseno de 180 mais A, seno de 180 mais A. Cosseno de 180 menos A, seno de 180 menos A. Nesses casos, tá certo? A relação entre esse resultado, aqui, esse resultado é sempre o mesmo. Veja, cosseno a menos do sinal, só cosseno, cosseno, seno, seno, cosseno, cosseno, seno, seno. O que você precisa saber é o seguinte, agora com o sinal. Se você pegar 180 com 30, pensando, por exemplo, no A de 30 graus, 180 com 30 dá 210. Aí o cosseno de 210, que é no terceiro quadrante, tá? Aqui, o cosseno, por exemplo, de 210 está no terceiro quadrante, é negativo. E quando você pensa no cosseno de A, que é 30, sempre o A vai ser positivo, porque o A é 30 em agudo e sempre positivo. Mas como eles tem um menos e outro mais, aí ele entra aqui, sinal de menos. Agora, por exemplo, 180 mais A, seno de 180 mais A. O seno de 180 mais A, que é 210, o seno é negativo. Tá? Seno é negativo, de 210. Agora, veja, seno de 30. Seno é esse eixo aqui. Enquanto esse é negativo, o outro é positivo. Por isso que é menos. 180, agora, quando eu pego 180 menos um arco agudo, né, ele está aqui no segundo. Quanto é o cosseno de 180 menos um A no segundo? Você tem que saber o sinal do cosseno. O cosseno é negativo. E no primeiro é positivo. Então, troca, menos. Agora, 180 menos A, seno. 180 menos o 30, tá aqui. O seno é positivo. Seno, esse cara aqui, ó, positivo. Quando você olha o seno de 30 também é positivo. Então, os dois são positivos. Então,
cosseno, cosseno, seno, seno, cosseno, cosseno, seno, seno. O sinal não dá muito para memorizar, mas você enxerga vendo o que eu falei, pensa no A30, né, e relaciona, por exemplo, cosseno de 180 mais 30 com 210 e o cosseno de 30, que o A é 30. Aí você vê o sinal, tá? E se os sinais são diferentes, né, que como aqui é mais, né, você bota sempre menos. Quando os sinais são iguais, ficam os dois positivos. Agora, nos outros casos, tudo vai ter complementar, tá certo? É uma situação onde você vai usar o complementar de um arco. Tipo assim, cosseno de 60 é seno de 30. Então, todos os outros aqui são complementares. Então, o que acontece? Entendeu? Tanto 90 menos A, 90 menos A, 90 mais A, 90 mais A, 270 menos A, todos eles, os arcos, se esse é seno, esse é cosseno, se esse é cosseno, esse é seno, se esse é seno, esse é cosseno, se esse é cosseno, seno, seno, cosseno, cosseno, seno, cosseno, seno, seno, cosseno. Então, com exceção desses, que é o 180, todos os outros, essa relação, tá? Um é seno, o outro é cosseno. Quando é cosseno, aqui é seno. Aí, o que você tem que fazer aqui é exatamente a mesma coisa que eu pensei lá. Ó. 90 menos um 30, dá 60. Tá? Então você tem 90 menos 30 dá seno de 60. Né? 90 menos 30, seno de 60. O seno de 60 é positivo. Quando você pensa no cosseno de 30, no sentido que aqui o A é 30, os dois são positivos. Por exemplo, 90, no caso do 90 menos 30. Veja só um sinal agora. 90 menos 30 dá 60. Cosseno de 60 é positivo. O A é 30. Os dois agudos. Ó. 60 e 30, os dois positivos. Por exemplo, 90 mais A, seno. O 90 mais 30, pensando sempre o A 30, por exemplo, dá 120. Aí você diz assim, quanto é o seno, sinal, seno de 120? Seno positivo. Tá? O cosseno de 30 também é positivo. Né? Então os dois, os sinais iguais. Agora, cosseno de 90 mais A, tipo assim, 90 mais 30, 120. Quanto é o cosseno? Negativo. Se eu pensar agora no seno de 30, veja que o cosseno aqui é positivo, né? De 120. Aqui. Mas o seno de 30, esse cara é negativo, melhor, não sei se eu falei, que é negativo, aqui é positivo. Então os dois são sinais trocados, por isso que o cosseno 90 mais A, então o seno de A. Aí entra o complementar numa representação geométrica que eu não estou fazendo. Por exemplo, 270 menos o A é 30. Quanto é 270 menos o 30? Dá 240. 240 está aqui. Então, o seno é negativo. Agora, o cosseno de 30. Cosseno de 30 é positivo. Então, os dois com sinais trocados. Olha aqui, ó. No caso do cosseno do seno, mesma coisa. O cosseno de 270 menos 30, cosseno de 240, é negativo. Tá? E o seno de 30 é positivo. Então, os dois com sinal trocado. Veja que esses dois aqui ó, têm o mesmo sinal. Ó, 270 mais 30, aí já muda, tá? 270
270 mais 30, vamos pensar aqui, ó, 270 mais 30 dá 300. Está aqui, ó. Está no quarto. Então, o cosseno, né, o cosseno dele, né, que é esse cara, é positivo. E o seno de 30 é sempre positivo também. O seno é positivo. Quando agudo, o seno é positivo. Então, os dois são iguais. Então, gente, o que você tem que memorizar? Olha só. No caso do cosseno, 180 mais A e seno. Cosseno 180 menos A, seno 180 menos A. O resultado é sempre o mesmo, a mesma lei aqui. Ó. Isso aqui é cosseno, aqui é cosseno, isso aqui é seno, aqui é seno, cosseno, cosseno, seno, seno. O sinal tu olha fazendo um teste rápido, botando 30, aqui ó, somando um 30, subtraindo de 30 e botando 30. Sempre 30 é positivo. Tanto cosseno de 30, seno de 30 é positivo. Se os dois tiverem sinais contrários, um é mais, outro é menos. Se os dois tiverem sinais iguais, ficam os dois positivos. No caso do 90 menos A, 90 mais A, né, tanto seno como cosseno, 270 menos A, 270 mais A, como seno e cosseno, entra na jogada que eu não estou fazendo, tá? O complementar de arco. Então, por isso que sempre que aqui tem seno, aqui é cosseno, cosseno, seno, seno, cosseno, cosseno, seno, seno, cosseno, cosseno, seno. Tá? E o sinal você vê também pegando um A30 e rapidamente vendo o sinal do cosseno de um carinha que você bota aqui, o A é 30, o seno e o cosseno de 30. Se os dois tiverem o mesmo sinal, é mais e mais. Se os dois tiverem sinais diferentes, vai colocar um menos aqui, no segundo membro. Tá aí, gente, uma dica, tá, rápida, para que vocês criem um esquema para guardarem isso que eu coloquei aqui. Por quê? Porque pode ocorrer questões de simplificação, né, de expressões, onde você precisa, na hora que ele coloca lá seno 270 menos A, você substituir, por exemplo, por menos cosseno de A. Coisas desse tipo. Então tá aí, gente. Um grande abraço para vocês. Certo? E espero que vocês assistam isso, criem os seus esquemas e depois, qualquer dúvida, mande para mim no Zap. Um abração.